Olá, pessoal, chegando. Hoje entrei um pouquinho mais atrasada, mas estamos aqui. Deixa eu ligar outra plataforma. Vamos lá. Eu estou também atrasada aqui, perdi a hora, pessoal. Vamos lá, entrando transmissão ao vivo. Código. Entrando secreto. Hoje eu vou falar sobre fígado, hein, pessoal? Sobre doença do fígado através do estudo milenar. Quais são os 5 elementos que ela se encaixa e a emoção secreto NTC. Doença de fígado, doença no fígado. Vamos lá. Entrando aqui, transmissão, conexões. Vocês que estão me assistindo, eu vou estar falando do meu método da nova terapia chinesa. E hoje, ao pedido de muitos, hoje de manhã eu falei sobre a alimentação, o que você deve se alimentar por conta dessa doença do fígado. Doença do fígado envolve gordura no fígado, envolve também, além disso, ele envolve doenças hepáticas. E o que mais ela pode envolver? Normalmente, doença do fígado é ligada à doença no baço também, tá? E muitas pessoas acabam retirando isso. Então, eu peço a vocês que estão me assistindo, clique com a tela dedinho na tela, nos corações, para que a plataforma possa entregar esse conteúdo para mais pessoas e através do meu método NTC. Eu estou em 2 plataformas ao mesmo tempo. Deixa eu colocar mais para cá para ficar mais perto. Ai, tem que girar aqui a tela. Ok? Para que a gente possa ficar se comunicando melhor. Aí eu olho melhor para as telas. Então, em algum momento, estou lendo mensagens aqui. E em algum momento, eu estou olhando em 2 plataformas. Ok, pessoal? E o que a medicina, estudo milenar diz? Boa noite. Para vocês, o que é doença no fígado? Além do que eu já citei para vocês, qual que é o conhecimento de vocês? Sejam bem-vindos, boa noite. Vocês que estão entrando agora, o que é essa doença do fígado? Qual que é o significado para vocês, essas dores, doenças no fígado? Seja bem-vindo, Adriane, boa noite, Emanuel, Ana, Yusevânia, Eras. Sejam muito bem-vindos, pessoal. E vocês que conhecem a pessoa da sua família que tem essa doença, problema no fígado, gordura no fígado, envie o aviãozinho para essas pessoas, para que essas pessoas possam se beneficiar com esse conteúdo e ter mais conhecimento através do conteúdo. Doença no fígado. Eu percebi que muitas pessoas na atual sociedade existe essa doença no fígado. E qual que é a emoção instalada lá? Qual que é a manifestação que acontece no corpo? Que eu citei algumas manifestações, 10 tipos de observações que você pode passar a observar melhor, enxergar melhor o seu corpo, para entender que o fígado está doente, está pedindo ajuda. E normalmente na medicina convencional, você precisa o quê? Você precisa fazer muitos testes, muitas vezes a ressonância, e um pouquinho mais, para aprofundar um pouco mais, tem que fazer a biópsia, para entender o nível, o grau que está essa doença. E eu vou te falar que através do estudo milenar você não precisa fazer tantas coisas. Apenas observação do seu corpo, você já sabe que você está no estágio mais avançado ou não. Para você procurar um especialista, se é o momento certo para você procurar especialista. Então, o que o estudo
O que o estudo milenar diz sobre isso? Pessoas de elemento, considerado elemento madeira, madeira que vive o aqui e agora, que são pessoas mais racionais. Então, vê se você se identifica. Eu tive hepatite quando criança e hoje estou com problema no fígado e fui diagnosticar com a tipo 1. Ok. Então, através do estudo milenar do Imperador Amarelo, tá? Que é da dinastia Tang, que é a dinastia Tang Chao. Dinastia Tang que eu falei agora. Você já usa dreno, tirou parte do cálculo do fígado, tirou parte do fígado, ok? Mas então você tem que cuidar com a sua alimentação, Marcelo, ok? Muito obrigada pela explicação. Vamos entrando, pessoal. Vou começar a explicar através da dinastia Tang. Isso através do estudo milenar e através do meu método NTC. E eu falo que eu consigo te ajudar. Muito obrigada pelo presente também. E com o dedinho na tela, onde esse conteúdo possa elevar, tá? E mais para cima que ela pode entregar para mais pessoas. Fabisa, seja muito bem-vinda. Adriane, Maria, sejam muito bem-vindos. Então, através da dinastia, né, do estudo milenar, desde que foi escrito, começaram a escrever sobre os diagnósticos. E na medicina chinesa, a gente fala assim que a gente não cura, não traz a cura. E o que a gente traz? Antes de acontecer qualquer coisa, antes de acontecer, você já tem a parte da observação que você já pode começar a se tratar desde novo. Ou seja, você é predestinado a algumas doenças. Então, desde a dinastia Tang, não importa, uma criança, quando nasce, ele pode nascer um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais magrinho, com a pele um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura, a textura, formato dentário quando começa a crescer. Então, através dessas observações, ele já começa a diagnosticar se é a probabilidade dessa criança desenvolver algum tipo de doença. Então já começa a prevenção desde criança. Mas o que acontece com o ser humano sempre foi assim. Ninguém começa a fazer a prevenção logo que nasce e acreditar que é predestinado a algum tipo de doença. Então o ser humano começa a procurar um médico quando já está no agravamento, quando a doença já está agravada. E principalmente doença de fígado é uma doença silenciosa. Para aquelas pessoas que não têm hábito de ir ao médico, doença de fígado é muito silencioso. Observar, porque hoje de manhã, então aquelas pessoas que não assistiram a minha live, vai lá no Instagram, eu acredito que está no Instagram posto, se não esses dias a gente está subindo cada vídeo, estamos subindo cada vídeo, um por dia no YouTube. Então aquelas pessoas que não me conhecem, sou Patrícia Liu, treinadora, eu tenho bastante vídeo tanto no YouTube uma matéria mais longo, que leva 1 hora, eu tenho um podcast que leva 2 horas, mas são conteúdo riquíssimo que eu trago convidados, tá? E aqui no Instagram eu tenho todas essas aulas gravadas e posto aí. Então vocês podem assistir, tá? Então eu falei da alimentação, toda manhã eu estou falando sobre alimentação, que você pode cuidar através da nova terapia chinesa. Você aí assistindo não tem noção do quanto ela investiu para ajudar vocês por alto, mais de 20 mil. Muito mais que isso.
E para trazer esses conteúdos para você, realmente, o investimento é alto para ter esses conteúdos, para trazer esses conteúdos para cada um de vocês. Então, pessoal, vamos lá? Vamos lá. Então, através do estudo milenar, no dinastia Tang, que eu pego as informações do origem, não o traduzido, né? Então vocês têm o privilégio de saber tudo aquilo que vem do origem. Se às vezes eu falar um pouquinho enrolado, vocês podem perguntar novamente que eu repito, tá? Que às vezes a minha mente começa a traduzir mensagens que no raciocínio, no oriental, pensa o ao contrário, tá? Por mais que eu nasci e cresci no Brasil, mas por ter estudado lá, meu primeiro idioma foi o mandarim, e às vezes a minha mente pensa um pouquinho ao contrário. Então, não levem a mal, mas o importante é passar as informações para vocês. Lá com o dedinho na tela, pessoal, para que eu possa hypar esse conteúdo, que esse conteúdo possa entregar para mais pessoas que possam se beneficiar com isso. Então, o problema do fígado, o que ela traz? Normalmente, frequentemente, as pessoas que têm problema no fígado, vamos lá, elas são pessoas que se preocupam demais, tá? Então, se preocupam e sofrem por antecipação. Então, eles são mais propensos a problema. Então, qualquer coisa, eles acham que é um problema, que é um dor de cabeça. Então, o que isso leva? Quando leva a dor de cabeça, as preocupações, você fica com a mente inquieta e não consegue dormir, dá insônia. Normalmente, pessoas que têm problema no fígado têm problema em descansar. E naturalmente não gostam e não têm facilidade, não amam atividade física. Atividade física ou serviços, trabalhos que é referente ao esforço físico. Mas são pessoas que gostam de trabalhar, não deixam de não gostar de trabalhar. Não é que não gosta de trabalhar, mas não gosta de nenhum esporte que exige muito esforço físico, ou seja, não gosta de fazer atividade física. Normalmente são mais propensos a ser pessoas mais sedentárias. E ao entendimento de muitas pessoas, acham que essas pessoas são preguiçosos. Mas esse daí tem a ver também com o cansaço físico que vocês têm do fígado, onde você não consegue elevar o seu humor, que é o cortisol, o hormônio do humor. Você não consegue, porque você é uma pessoa mais raivosa. Então faz com que o seu organismo, o seu fígado canse mais rápido. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Coloca um coraçãozinho e responde para mim se está fazendo sentido isso através do estudo milenar. Eu estou falando o que sobrecarrega o seu fígado e como que é o comportamento de pessoas que têm problema no fígado. Se isso daí vocês estão se identificando, aquelas pessoas que têm problema no fígado, ou existe alguém da família que tem esse problema, tem doenças no fígado, vocês vão começar a entender o porquê essa pessoa que você ama, ou você mesmo, ou alguém que você conhece, que existe a doença do fígado. Você vai começar a entender o comportamento dessa pessoa e como você faz para motivar essa pessoa a praticar exercício físico ou fazer algo diferente, que é a sua realidade, mas às vezes não é daquela pessoa. Então, cada pessoa tem um comportamento diferente. Eu tenho gordura no fígado e sinto muito cansada. Então, essa pessoa não se sente muito motivada para fazer atividade física. Mas a atividade física é muito bom. Ou seja, então o segredo que eu conto para você, se você pensou para te motivar, se você pensou em fazer, vai lá e já se troca, já acorda de manhã, já coloca uma roupa de atividade física e come
se alimenta e já vai fazer atividade física. Nem que você dê uma corridinha, não significa que você precisa fazer um crossfit, um radical, mas começa a fazer caminhadas, depois começa a dar um trotinho, porque você precisa começar. Você precisa fazer com que o seu organismo produza, traga o humor. E continua, Tereza, uma boa pergunta. Mas eu faço academia há 2 anos, cuido da alimentação, faço exame e gordura continua lá. Eu vou responder essa pergunta, Tereza. Muito boa essa pergunta. Eu tenho gordura no fígado, tenho vários sintomas que você falou. Edisa, então não é também, é importante a atividade física, é importante tudo isso que eu estou falando. Mas essa emoção negativa que existe instalada dentro do seu fígado, você tem que começar a tratar. Então, vou começar a falar daqui a pouco sobre isso. Então, essas pessoas normalmente aparenta, às vezes, maioria das vezes, ser uma pessoa extrovertida. Mas, na verdade, no fundo, é uma autodefesa. No fundo, são pessoas que têm medo e são pessoas que são introvertidas. Eu tenho a vida bem estressada, tenho gordura no fígado também, Rita. Gordura no fígado, além do gordura no fígado, doenças hepáticas também é do fígado, tá? Tirei vesícula, pode falar sobre a perda desse órgão em outra live? Posso, Nath, eu posso falar sobre vesícula também. Amanhã de manhã, sábado de manhã, eu vou falar sobre alimentação novamente. E segunda-feira de noite, eu vou falar sobre o órgão que eu tinha falado, sobre a gestação e sobre a concepção, tá? Eu vou falar. E na terça-feira, a gente pode falar sobre a vesícula. A gente fala sobre a vesícula, não tem problema. Boa noite, tenho gordura no fígado, tenho a boca sempre amarga. Boa pergunta também, é sobre está dentro dos 5 elementos. Tenho intolerância à fritose, lactose, glúten e não tenho vesícula. Ok, esse tema vamos falar na terça, combinado? Adriane, então assiste na terça-feira de noite sobre esse tema, tá bom? A gente não vamos fugir, hoje a gente tá falando sobre fígado, então senão as pessoas que estão aqui querendo saber mais sobre fígado vão acabar fugindo. Então fígado e baço agora. É só fígado e baço. Então, as pessoas pessoal que tem problema no fígado, são pessoas preocupadas demais, sofrem muito por antecipação, por ser interiormente muito introvertido, mas muitas vezes aparenta ser extrovertida, como eu, que eu tenho gordura no fígado, e aparento ser muito extrovertida, mas quando eu estou com um grupo de amigos, na verdade eu fico muito quieta, eu sou introvertida. Então é a mesma situação, tá, pessoal? Agora, então se preocupa muito por antecipação, acaba entrando em depressão com muita facilidade, ou seja, se entristece com muitas coisas, com muita facilidade. Consegue tomar as dores de outras pessoas. Boa noite, sou de Goiás, seja bem-vindo. Adriana, intolerância à lactose, glúten, não tenho visão. Adriane, você também pode assistir o meu conteúdo sobre alimentação, que eu falei sobre leite, combinações, o que não pode, o que pode. Será que é leite? Será que é lactose mesmo? Será que é glúten mesmo? Assiste lá, procura esse conteúdo que vai te ajudar muito, tá, Adriana? E se não tiver mais no Instagram, espera, porque vai ter lá no YouTube, que a gente está subindo muito os conteúdos. Com o dedinho na tela, pessoal, que onde com os corações a plataforma consegue entregar para mais pessoas. Então, essas pessoas com problema no fígado são pessoas mais nervosos.
Ou seja, a pessoa fala assim que tem o controle emocional muito baixo. Porque quando o calor chega, quando é atingido, quando a pessoa enfrenta, quando você se sente ameaçado, tem que enfrentar algo, primeira coisa, você estoura. Você consegue explodir porque você não aguenta. Parece que as pessoas estão te batendo, te dando porrada. E na verdade o seu comportamento emocionalmente não precisa ser desse jeito. Eu sinto dor no fígado com algumas comidas. Eu tive hepatite e sinto dor no fígado com algumas comidas. Vamos falar isso. Eu falei hoje de manhã sobre a alimentação, que você pode começar a observar que não faz bem realmente para o seu fígado. E os alimentos, José, que fazem bem. Então assiste, que ainda está no Instagram, os alimentos que fazem bem. E os sintomas para ver o agravamento, tá? Se está tendo ainda manifestações sobre o seu fígado. E as pessoas com problema no fígado, ele existe um rosto, além de um rosto, o agravamento fica com o rosto amarelado. Mas normalmente o rosto aqui, ao lado da bochecha, são mais coradas. E a ponta do nariz normalmente também é mais vermelhinho e mais coradinho. Então quando você observa pessoas que não estão maquiadas, mulher normalmente está maquiada, se for natural, você começa a observar através da pele, do rosto, que se a pessoa tem problema no fígado ou não. Apenas em observação, sem julgamento. E automaticamente, através disso, você consegue entender o comportamento dessa pessoa. Como que a pessoa se comporta? Como que a pessoa consegue pensar? É através desse comportamento que eu estou falando para você. Vamos ver o que ainda. E as pessoas com problema no fígado, o homem com problema no fígado, ele possui o batimento cardíaco um pouco mais acelerado do que os comuns, que não tem problema no fígado. Então, automaticamente, a parte cardio é mais acelerado. Existe também, por conta disso, por ser mais acelerado, o processo para entrar no sono é mais demorado, tá? Porque existe a inquietação da mente. Então, quando a mudança de tempo, do frio, mudança de tempo de quente para o frio, a pessoa normalmente é bem capaz que a pessoa sente mais dor de cabeça, porque não gosta do tempo frio, é mais sensível a isso. Então pode começar a dar dor de garganta por conta do vento, que a gente fala que é a doença do vento, né? Através do estudo milenar, que é difícil de traduzir isso, mas é que você é mais sensível a frio, vento frio, não é vento quente, mas é vento fria. Miriam, ansiedade, pensei que iria morrer. A gente tá falando do fígado e do baço. O tema referente à depressão e ansiedade, eu falei ontem, não, ontem eu falei sobre crença, eu falei anteontem sobre ansiedade e depressão. Se você quiser saber mais sobre doenças crônicas, doenças autoimunes, que a ansiedade e depressão pode levar a essas doenças, como doença de fígado também é uma doença crônica. E tudo isso, eu estou passando cada dia um tema. Geralmente minha mente não para e eu não durmo de jeito nenhum, preciso tomar meus remédios. É aqui que eu estou falando. Que será que para tratar o fígado, que leva a você a ter esses sintomas, você precisa ter o remédio? Claro que por não ter conhecimento, você precisa do remédio. Eu não estou falando para você parar de tomar remédio. Mas através do estudo milenar, através do meu método, da nova terapia chinesa, será que você precisa
dos remédios, agora que você está começando a criar uma consciência através do estudo milenar, que é o fígado que leva a esses sintomas, você é propenso à insônia, à tontura, por conta da inquietação, pelas suas preocupações. Então, se você conseguir controlar, ter a inteligência emocional, que você consegue ter um controle maior dessas inquietações, dessas preocupações, que leva a pessoa a ser mais propenso a levar à depressão, será que você ainda vai precisar do remédio? Claro que precisa de um processo. As dores de cabeça, que é por conta do frio. Agora você vai começar a observar se é por conta da mudança do tempo, por seu fígado ser mais fragilizado, ser mais sensível, você sente a dor de cabeça. Então, será que é por conta disso que você precisa tomar o remédio para dor de cabeça? Você já entende que é o problema que está no seu fígado, que leva a isso. As preocupações levam a dor de cabeça, sim. Mas o problema que você tem no fígado, a esse tipo de manifestações. Boa noite. Muito obrigada, live maravilhosa. Então, as pessoas que estão entrando, uma boa noite. Depois vocês vão conseguir rever também. Mas que vocês estão aqui me assistindo, vocês conseguem fazer as perguntas para mim. Então, aquelas pessoas que vão rever não conseguem fazer as perguntas para que eu possa tirar as dúvidas. Eu tô olhando aqui nas duas câmeras, tá? Então, às vezes eu olho para cá, olho para lá. Então, não achem estranho. Continue com os dedinhos na tela para que esse conteúdo possa entregar para mais pessoas. E o que mais? Existe fadiga também. Zumbido no ouvido com mais frequência. Então, você vai procurar um médico para olhar, para ver como que está a sua audição, se existe algum problema. No máximo, eles vão te dar remédio para pingar no ouvido e falar assim que talvez quanto por cento de audição que você está perdendo. Mas eles não conseguem diagnosticar mais nada. Porque não consegue ligar a isso, que é a doença que está acontecendo no seu fígado. E o que mais? Qual que é pressão alta tem cura? Eu estou falando estudo milenar, a gente nunca fala em cura. Nenhum médico, também o tradicional, convencional, o ocidental, o pessoal fala em cura. Nenhuma cirurgia as pessoas falam em cura. Pelo contrário, você assina, eu sempre falo em minhas lives, você assina ainda o documento que se acontecer algumas coisas, eles não são responsáveis. Por menos porcentagem, por mais que não seja arriscado, ninguém promete cura para ninguém. Ninguém promete cura, porque todo o tratamento, mesmo os remédios que você toma pós-operatório, depende de você. Toda cura é uma autocura. E os testes já falam que todo remédio só chega a 40% do tratamento. O restante depende da sua mente, do que você acredita e da sua vontade em viver, da sua vontade através dessa vida. Então, tudo isso é um preventivo. E a gente leva um tratamento onde você consegue levar essa doença da gordura do fígado, do problema hepático, do vírus, a zero. A zero. Então, o que existe lá? E eu vou te falar. Normalmente, as pessoas que têm problema no fígado, dependendo do grau que esteja, se a gordura do fígado está mais elevado, você pode ver que aqueles dias que você escova os dentes, a sua gengiva, existe o sangramento.
Aí você vai pro dentista achando que é tártaro, ou que tá com cárie, com tártaro, qualquer outra coisa, não é isso. Claro, se você não higienizar, existe tártaro mesmo. Vai ter sangramento, vai ter essas coisas. Mas o maior problema está aí. O seu fígado está comunicando com você que eu preciso de ajuda. Ajude ele. Não deixa passar de olhos vendados. Está o tempo todo o seu corpo. Deus te deu uma vida, um corpo, esse templo tão inteligente, que ele te comunica toda hora qual a doença que ele tem e qual a dor que ele tem. Você só precisa começar a observar. Eu falei, assiste Dhani, o que é bom para curar a gordura no fígado. O que é bom, é que nem eu não falo de cura, eu falo de tratamento que pode levar essa doença de fígado, doença crônica, qualquer doença autoimune, porque todos os nossos órgãos e vísceras existe uma emoção instalada lá dentro. E também eu trago alimentos que podem nutrir o seu fígado. E aqui ainda vou falar. Jaque, eu estou falando já de sintomas, o que acontece, tá? Você estava aqui desde o começo, né, Jaque? Então eu já estou falando como que é o comportamento dessas pessoas e quais são os sintomas ações do corpo que está levando a pessoa a isso. Então, pessoas que têm problema no fígado também sentem fraqueza nos membros. E no avançar da idade, dependendo da idade e do grau dessa gordura, dessa doença hepática, que é a doença crônica, para estudo milenar, é considerada uma doença crônica, leva a derrame. Então, o que pode fazer para esse fígado? O que você pode fazer é como faz. Aí os chineses falam, você precisa acalmar o fígado. Quando eu estava morando na China, o médico chinês falava assim, você tem que acalmar o seu fígado. É fácil falar assim. Eu falei assim, o que isso significa? Acalmar meu fígado. Depois que eu fui estudar melhor, que os chineses tratam, quando você aprofunda, você vai estudar, aí você começa a entender o raciocínio desses chineses. Acalmar o fígado é acalmar a sua mente, o seu pensamento, a sua emoção, porque o estudo milenar, ele entende que o ser humano é um ser completo. Não é apenas aquele órgão que eu preciso tratar. Eu preciso tratar a mente. Por isso que desde pequena, quando a pessoa já tem uma tendência predestinada a uma doença, vocês têm que tratar da sua mente com constância para trazer o equilíbrio, além da alimentação, cuidar do seu estômago, porque o estômago é o segundo cérebro. Cuidar disso para levar a longevidade. Essa é o preventivo, para buscar o quê? A sua prosperidade. Somente com a sua saúde em nível plena, você consegue realmente realizar o seu sonho. E você tem o direito de sonhar, para o estudo chinês, que você tem o direito de sonhar e direito de construir um ideal, para realizar esse ideal. E não é apenas sonhar, e é conquistá-lo. Isso também eu trago através da nova terapia chinesa, que é o meu método. Está cortando o áudio, Alexandre? Então, você precisa começar a regular o seu fígado e o seu baço.
Existe uma emoção negativa nesse fígado. E como que você faz? Através do meu método, eu consigo te ajudar. A nova terapia chinesa consegue te ajudar para extrair esse, como a Teresa falou, eu faço atividade física há 2 anos, eu regulo minha alimentação e a gordura do fígado continua lá. Eu tento emagrecer, falam que é só emagrecer, que essa gordura vai baixar e continua lá. Porque a sua emoção, a sua raiva, o seu medo continua lá. E esse medo é ligado ao seu rim, que é a sua concepção. E como que você faz? Eu falo, tudo isso a partir dessas emoções negativas é ligada às suas crenças e os seus traumas. Que eu falei esse tema sobre ontem à noite. Que vem lá das suas ancestralidades. E através do meu método, eu consigo te ajudar a extraí-lo. Que acontecerá no dia 2, 3, 4 de dezembro. E aquelas pessoas que estão interessadas, se inscreva. Porque eu estou na semana do Black Friday. E vai até dia 29. Vai até dia 29 que você pode se inscrever para ganhar um presente que eu tenho, que eu estou dando para as pessoas nesse Black Friday. Acontecerá agora no Hotel Fazenda Santa Mônica, aqui em São Paulo. Uma condição muito especial. E o que os chineses falam também? Existe também atividade que você pode fazer para acalmar sua mente e acalmar esses seus órgãos e suas vísceras, o fígado e o baço. E precisa existir o equilíbrio entre esse yin e esse yang. O yin e o yang. A denominação do masculino e o feminino. Tá? Então, existe um equilíbrio entre eles. E como que você faz essa atividade? Você pode tentar a partir de hoje também. De manhã eu falei sobre a alimentação e como que ela se manifesta, o agravamento que você começa a observar o seu corpo, se você realmente tem. E se tiver, você precisa procurar um médico. Então busca essa informação dessa live que eu fiz de manhã. E agora eu vou falar sobre essa atividade. Vocês querem saber sim ou não, pessoal? Escreve sim se vocês querem saber esse exercício simples, que você vai ver depois que fizer, já foi comprovado através do estudo lá de Taiwan, que essa atividade é bom para você acalmar. O pessoal fala que é acalmar o fígado, na verdade você está acalmando o fígado e a sua mente. Ok? Sim, que bom. Continua com o dedo na tela para que possa mandar, para que esse conteúdo possa mandar para mais pessoas. Eu estou em 2 plataformas, então olho para cá e olho para lá. Então como você faz? Você fique de pé, tá? Sempre de pé. Não dá para eu ficar em pé agora. Você fica de pé com o joelho um pouco dobrado. Com as pernas um pouco afastado, e você abre a sua boca e como se estivesse fazendo o som de Y, só que o som de Y em chinês ele chama A, então você faz o som de A, abre a boca e faz A, e esse A você tem que ser constante, não é A que acabou, é a. Vai elevando esse som e eles pedem para fazer por 5 minutos. E se você fizer desse jeito em pé, pernas um pouco abertas, com o joelho um pouco dobrada e deixar soltar os seus membros e trazer através desse som, através do abdômen e não da garganta, você respira, contrai o abdômen e solta esse ar.
Então, o ar que entra, que você respirou, é o mesmo ar que solta, fazendo esse barulho de ar. Vocês conseguiram entender? Por 5 minutos, você vai ver que muitas vezes, tanto a bochecha quanto os dedos começam a formigar. Quando começa a dar esse efeito, e às vezes até os pés, depende da pessoa. Quando começa a dar esse efeito, é porque realmente você está fazendo da maneira correta. Parece uma coisa banal, parece uma coisa simples, tão simples, e você fala assim, eu acho que nem funciona. Mas você nunca fez para falar que não funciona. Então faça. E na primeira vez você vai falar assim, não sei, acho que não. Mas faça por uma semana, você vai ver como que ela traz a diferença na sua mente para o seu descanso. Ele vai começar a relaxar. Então todo treino, a prática, precisa ser com perseverança e com constância para que sua mente entenda que isso você está fazendo ela relaxar, descansar e trazer o fígado menos raivosa. Vocês conseguiram entender, pessoal? Por 5 minutos todos os dias. E eu vou te falar também. E através do estudo chinês, eles entendem que o melhor momento para nutrir o seu fígado, sabe quando? Qual a estação de ano para nutrir o seu fígado? É na primavera, que é a melhor estação do ano para nutrir o seu fígado. Ou seja, você consegue trazer o nutriente, ele consegue absorver melhor. E também mais uma coisa, pessoal. Para o fígado tem um horário para descansar. Então, aquelas pessoas que têm problema hepática, que têm problema no fígado, além das alimentações que eu falei de manhã, que não deu tempo para falar do horário para descansar esse fígado, você tem que descansar, sabe que horas? No máximo, 10:30 da noite, você tem que estar dormindo. Tem que estar descansando. E nada de madrugar. Se você madrugar uma noite, sabe o que o seu fígado fica tão cansado que você leva 3 ou 4 dias. Algumas pessoas, dependendo da idade que está o nível, você leva 5 dias. Ou seja, está desgastando tanto esse fígado que já está ferida, que é difícil dela recuperar. Uma madrugada que você faz, você leva 3 a 5 dias para recuperar esse fígado. Para descansar ela. Então, comece a observar. Ajude o seu corpo. Ajude o seu organismo. Mas principalmente, Tereza, você que está me assistindo, que fez a pergunta, extrai essa emoção negativa. E vai no meu treinamento que você vai ver que vai extrair. E toda essa atividade física que você vai fazer... Você vai fazer com que o seu órgão, essa gordura, comece realmente a sair desse fígado. E começa realmente a fazer efeito. Porque a sua mente está toda hora te protegendo. Ele achando que precisa trazer gordura no fígado para te ajudar. Ele não sabe o que é verdade e mentira. Ele não sabe distinguir isso. Se beber, então, álcool. Álcool, qualquer bebida alcoólica pro fígado. Quem tem problema no fígado, um copinho assim de cerveja, para ele entende talvez como se fosse 1 litro de cerveja. Uma tacinha só, um gole, um tacinho de vinho, parece que é 1 litro de vinho que você tá tomando. Então, seu fígado... Tomar shots, né? Shots de saquê. Shot de saquê. Então, o seu fígado, ele tem um entendimento. Ele tem um entendimento que ele não sabe. Para ele, aquilo é álcool. Então, para ele, é um entendimento que está ferindo ele. Então, quando está ferindo ele vem com uma proteção para cima, que ele faz o trabalho em excesso.
onde você não pode fazer o trabalho em excesso. Então, se você tomar um chá preto, um chá verde, que ela é uma erva tão forte que o seu fígado também é muito forte para o seu fígado. Eu falo da alimentação, falei das alimentações hoje de manhã, pessoal. Então, assiste o que é bom para o seu fígado. E não é pedir, Sandra, não é eu receitar o chá para o fígado, um remédio fitoterápico milagrosa para tratar o fígado. Não é isso. O estudo milenar chinês ninguém faz milagre. Depende de você, da sua perseverança, do seu trabalho, da sua constância no trabalho com o seu corpo. Nenhum remédio faz milagre. Nenhum remédio. Muito menos ervas fitoterápicas. As ervas fitoterápicas é para uma prevenção, ele te ajuda, mas ninguém te traz cura. Tanto as ervas fitoterápicas, tantos os remédios, só atingem 40%. O restante depende da sua mente, depende de você. Se você realmente quer ajuda, depende da sua mente. 89%, 90% das doenças vem através da sua mente, da sua crença, dos seus pensamentos negativos, de todas as emoções que você sente e passa a mensagem para sua mente. Refluxo do intestino, Cristina, a gente pode trazer como tema no próximo, tá? Então, toda noite, às 8 horas da noite, eu abro minha live até dia 29, então eu estou semana de lives, já comecei desde a segunda-feira, semanas de lives, para que vocês entendam sobre essas doenças crônicas, doenças autoimunes que não tem tratamento. E na verdade, na medicina, no meu método, na nova terapia chinesa, eu consigo te ajudar, eu te trago soluções. Eu te trago soluções para que, por exemplo, esse gordura no fígado chegue a zero. Para essa doença hepática, o vírus pode ficar lá descansando. Para que não tenha essa manifestação, para quê? Para que você consiga buscar a sua longevidade, para que você possa se libertar e buscar o seu propósito, o seu sonho, a sua missão. Essas doenças crônicas, doenças autoimunes, afetam a sua saúde, afetam a sua mente. Como artrite, psoríase, lúpus, alopecia, fibromialgia, vasculite, câncer, diabetes tipo 1, tireoide. Pessoal, eu estou em 2 plataformas, então eu olho aqui, olho ali. Tem uma plataforma que eu estou com audiência muito maior e tem outra que com audiência bem baixa. Então eu peço que vocês enviem para os seus amigos que esse conteúdo do fígado, gordura no fígado, doença hepática, possa também ajudar as pessoas que precisam. Doença inflamatória, intestinal, doença gástrica, como refluxo, que as pessoas estavam aqui pedindo para que eu fale um pouco mais sobre refluxo. E se você quiser saber mais, clica na minha bio. E com todo esse conteúdo que tem tantas pessoas com tantas doenças crônicas, tantas doenças autoimunes, que eu não consigo falar de todos esses temas de um momento só, vai lá. No meu treinamento, na minha imersão, você vai ter um entendimento por completo. O entendimento por completo, você vai praticar, são 20% teoria e o 80% prática. Você vai praticar e estar preparado para ensinar e cuidar das pessoas que você ama. Que alguém da sua família deve sofrer por isso. E quando você está preparada, quando vocês têm ferramenta, métodos na mão, métodos que realmente ajudam a solucionar a vida das pessoas, como uma pessoa aqui falou que todo esse conteúdo dela
Ela estudou, investiu mais de 20 mil. Eu investi muito mais. A pessoa fala assim, ela investiu pelo menos 20 mil, eu investi muito mais que isso para trazer esse meu método para vocês. Para que vocês tenham conhecimento e possam ajudar os outros. Então, pessoal, clica na minha bio, eu aguardo a mensagem de vocês, porque essa semana eu estou na semana de Black Friday e eu tenho presente para te dar. E aguardo vocês, será um prazer tê-los comigo no dia 2, 3, 4 de dezembro para estar juntinho e vocês me conhecerem pessoalmente. E eu estou ansiosa para conhecer o rostinho de vocês, cada pessoa, e conseguir dar um abraço a cada um de vocês. Um beijo, pessoal, o tempo já se acabou. E até amanhã, às 9 horas da manhã, eu abro a minha live falando sobre combinações de alimentos que não faz bem para o seu organismo. E muitas vezes você está se alimentando desse jeito errado e dando para as pessoas que você ama da maneira errada e principalmente para os seus filhos. Mas você sempre fez por amor, mas nunca soube o porquê tem feito isso. Então, pessoal, isso eu trago através do estudo milenar, ok? Então, até amanhã, às 9 horas da manhã. Um beijo, que Deus abençoe o descanso de vocês e aquelas pessoas que têm a mente mais turbulento, com problema no fígado, que venha acalmar esse fígado. Faça atividade. Gratidão a todos, um beijo, um bom descanso. Até amanhã.